Já vamos começar então? Bora. Então bora lá. Eu vou colocar a tua tela, vou tirar a gente aqui para ficar melhor, eu acho, né? Não, O que deixa que você assim, acha? tem um esquema, cara, tem um esquema que você bota a gente pequenininho no canto, mas assim tá bom, já dá pra... Ah, mas é esse mesmo. Ah, não, aqui. Acho que pronto, Ah, agora sim. ficou ruim, tampa o É, mapa. fica ruim porque tampa. Deixa assim mesmo. Bom, bora lá, o óleo correu, inclusive, é bom que ele já vai ter uma noçãozinha do traçado, né? Isso. Cara, eu vou fazer o seguinte, ó, um board do paro branca, um board, a minha é vermelha, vermelha significa o que não fazer, Nossa, mas você não realmente não sabia o que fazer, né? Mateuzinho vermelho e Felipe roxo, beleza? Cara, vai ficar pesado pra caramba pra carregar, mas a primeira coisa que eu vou pegar aqui pra focar é a questão do tempo. Não vai dar pra deixar muito tela cheia, não dá pra aumentar tanto isso. Deixa eu ver se consigo fazer maior. É, agora já dá Nossa, que para olhar um desgraça, pouco mais. ficou ruim, né? O problema é que o StreamYard ele reduz demais a qualidade quando manda pro OBS. Não, e aquele ainda subscreveu um monte de coisa, não ficou legal não, mas tudo bem, acho que já dá pra ter uma noçãozinha aqui na tela. Vou baixar. Então vamos lá. Os tempos de volta do paro, aqui em cima. O paro rodou várias voltas em 1.15, ó, 1, 2, 3, 4, 5 voltas no 1.15 e uma em 1.16. Então o paro estava já bastante constante na pista. Eu rodei uma só em 1.18,5, a outra em Lento? 1.19. O Mateuzinho rodou duas voltas em 1.18,5 mais ou menos, algumas em 1.19. O Felipe meteu uma 1.18, sei lá de onde ele tirou, mano. Depois ele subiu para 1.19, 1.20. Não sei por que ele... Não sei porque que ele piorou o desempenho, né? Na verdade, dá pra gente descobrir aqui, mas acho que o foco não vai ser olhar piloto por piloto, Ah, não. vai ser comparar a galera com o Paro, mesmo, que é o cara que... O único que Andou não passou melhor. vergonha lá, né? O único que andou legalzinho, né? Ó, o Thiago Então, olha aí falando que já se perdeu nas cores, na verdade ele se perdeu na saída da zero, né? Então, pelo menos aí. o óleo se perdeu faz tempo, né, cara? O óleo tá perdidinho. Perdidinho. Ó, eu vou botar no chat aqui, ó, calma aí. Paro, igual a branco. Eira, vermelho. Daqui a pouco eu vou clicar errado e vai mudar tudo. Esse problema aí. Mateus, azul. Azul ciano. Azul E. ciano, nossa. Mano, vai que os caras reclamam depois, né? E Felipe Fúcsia. Eu não sei escrever Fúcsia. Ninguém sabe escrever. Pera, tá aí. Então vamos lá. Curva 1 aqui no mapa. Dando um pouquinho de zoom. Vou deixar o mapa com traçado de cada pessoa, que eu acho que fica mais legal da gente comparar. Olha só a diferença de traçado, que depois a gente vai acompanhar no vídeo, e a diferença de velocidade, tá? Olhando primeiro aqui no gráfico da velocidade, o Paro, ele estava freando mais tarde que todo mundo, tá? Uhum. Ele estava freando mais ou menos aqui embaixo do painel, ó. Mais ou menos embaixo do painel. Eu estava freando aqui, ó, um pouquinho para antes do painel. Matheus estava freando aqui atrás, ó, antes da entrada do box. Tá. E o Felipe também, freando, tirando o pé antes da entrada do box. Olha que puta diferença, cara. Olhando primeiro o meu gráfico aqui, o vermelho. Olha como eu Uhum. freava forte pra caramba. Eu tava reduzindo minha velocidade pra fazer aquela curva a 67 por hora. É, você era o mais lento, né? Entrando assim, tipo, e é absurdo que você realmente tirava, freava mesmo, né? Não, cara, eu chegava no finalzinho e tuchava o pé. Ninguém me falou que era pra eu frear pouco. Eu freava mais que todo mundo, cara. Minha descida da freada aqui tá mais forte que a freada do paro, né? Que tava freando mais tarde. Então eu perdia Uhum. muita velocidade, cara. Aí chegava na curva, eu tava conduzindo essa curva aqui a uns 65, né? Por quê? Porque eu rodei aqui nas volta 2. Ah, tá. Aí isso fez com Infelizmente que eu eu não peguei perdesse um isso aí. pouquinho. Ficou escondido. Fez com que eu perdesse um pouquinho da minha noção, assim, do que dá para fazer ali, né? Mas olha só, meu traçado. Como eu tava fazendo mais lento, eu conseguia fazer um ápice tardio pra caramba. Não sei se você consegue ver bem aqui nessa parte do.
da figura, ó, o traçado vermelhinho, eu freava mais até o final da curva, carregou aí, indo reto, Sim. tá? Eu freava e já saía fechadinho, ó. Tá. Só para me Eu atacava- localizar, o vídeo ali tá na ordem. O Paro, vídeo você. tá na ordem, isso, exato. Tá, não, é porque eu coloquei aqui e ficou bem baixo os nomes. Coloquei na tela da Twitch. Beleza, é isso mesmo, tá certinho. Tá. Então, se a gente olhar aqui a saída da curva, ó para onde eu tô saindo. Você tá saindo completamente por dentro aí, né? Tô saindo totalmente por dentro, ápice tardio pra caramba. Tá? Uhum. O Paro tá espalhando, o Matheus e o Felipe estão espalhando Felipe. também, tá? Mas talvez não tanto. Tanto que vai fechar o final da curva, cara. Na verdade, assim, eu até abro no final da curva, né? Mas eu abro de uma forma meio proposital, assim, eu vou soltando o carro de boa até abrir, né? Cara, o que Você é acaba interessante perdendo de muito olhar... tempo na reta, né? Digamos assim. Não, eu não perco tempo porque, tipo, eu tô fazendo... Não. eu perco O na que eu digo descida. Eu perco no é que tempo assim, da descida aqui, ó. é que quando você Eu já retomo... sai lá fora, você vai reto, né? Mas ó, aqui eu tô acelerando, tô retomando quase a mesma velocidade deles. Saca que o Felipe é quem tá saindo mais acelerado de todo mundo aqui, ó. É verdade. O azulzinho claro. Por quê? O Felipe tirou muito pé, ele não freou forte. Então, eu não sei se faltou confiança no freio aí, se ele simplesmente dá uma freada leve no volante dele. Dá para ver aqui, ó, a luzinha do volante dele já apagou, minha luzinha do volante ainda tá acesa, do Paro também, então a gente ainda tá dando motor aqui, ainda tá com giro alto pra caramba, ele já tá com giro baixo. Não, desculpa, esse é o Matheus, mas o Felipe também, os dois já estão com giro baixo, tá? Acho até que a luz do Felipe apagou, ó, aqui já, apagou aqui atrás, então o motor tá apagando aqui no comecinho. Cara, mas olha só, o Felipe e o Matheus, que tiveram menos, entre aspas, coragem do que eu de frear tarde, que deixaram pra ir freando mais de boa, não entucharam o pé, e eles tiveram mais coragem do que eu de fazer a curva numa velocidade alta, cara. Eles fizeram a curva 86, 84, 85. Todo mundo fez a curva na velocidade do Paro. Eu não consegui sentir que o carro tinha aderência para fazer a curva mais rápido. Talvez por conta do meu O Felipe traçado, falou né? aí que faltou coragem mesmo. Ah, tá aí, ó. Pronto. E talvez assim, cara, eu também não tive a manha de sentir que o carro segurava mais, né? Mas para mim é muito estranho, cara. Fazer isso que o Paro fez, por exemplo, é uma coisa meio fora de cogitação para mim, sabe? De frear e aliviando o pé no freio, deixar o carro rolar, que nem ele deixou. Cara, daqui até aqui, embora o meu programa não deixe fazer uma seleção, mas vai, isso aqui, ó, é rolagem de kart, tá? Tá. De carro, né? Não de kart. Aí caguei tudo. Ah, tá aparecendo eu na transmissão, é? Pois é. Olha o kart, kart não, carro. Pois é. Lucas Alves, boa noite a todos. Boa noite, Lucas. Muito educado ele, né? Sempre É muito educado. inclusivo. Lucas, eu tenho que resgatar uma coisinha aqui pra você, ó. O Óleo tá falando assim, ó, mas o Edmar... Puta, o pior que você resgatou à toa. Tá sem som? Tá, nessa aqui eu deixei sem... Não, era pra ter sim. Não, tá sem aqui. Obviamente o Lucas sabe do que se trata. Então, olha, ele falou que era pra deixar rolar mesmo, né, cara? Mas aí, sei lá, o Edmar pré-corrida e o Edmar pós-corrida já tinham opiniões diferentes, né? Porque melhorou muito o tempo dele, já aprendeu a fazer umas coisas. Eu tava até discutindo isso aqui com o Paro. Se pá, mano, dava pro Paro frear mais tarde, frear forte, tá? Se pá, aí eu já não sei dizer, o Edmar que vai saber. Frear mais forte e chegar aqui na mesma velocidade que ele chegava. O problema é que aí ele ia ter que fazer muito trail break, né? Porque ele ia ter que frear, tipo, muito dentro da curva e quase que já fazendo a curva. Você vai, olha onde tá o carrinho dele aqui, ó, já tá começando a fazer a curva. Eu acho que ele podia frear mais ou menos até aqui, ó. Se ele ficasse um pouquinho mais acelerado, olha a inclinação da minha frenagem. Então, se ele começa a frear aqui e termina de frear aqui, por exemplo, ele ia ganhar um tempinho e conseguir sair na mesma velocidade que ele saiu. Alguma coisa também que o Paro podia melhorar aqui no domínio do veículo, talvez a posição que ele está apontando na curva, talvez seja até sincronia de GPS aqui, não, pode ser que não seja certeza absoluta, mas daria para ele sair um pouquinho mais embalado. Se a gente olha aqui o traçado do Paro, ó, o Paro está espalhando mais do que o Felipe.
Meira, eu vou te interromper rapidão, que a gente tem um senhor com a gente aqui. Vamos dar boa noite para ele. Bem-vindo, Flávio Chaves, que tá com 2 queixos aí, né? Do jeito que tá. E aí, Flavião? Tudo bem aí, senhor? Ótimo ângulo de câmera, hein? Tô aqui para ver o Thiago ver o que ele fala aqui, né? Ah, E agora ele disse que agora ele vai ganhar de mim, né? Ele só consegue ganhar de mim com os análise do paro, né? Cara, é que você tem a vantagem que você já andou com carro com marcha, já tá treinando faz tempo, né? Ué, mas você sempre andou com carro com marcha, eu não entendi essa história. Não, com kart de marcha você treina, né? Você tem uns... Não, Kart de marcha? Você tá louco? Nunca andei com kart de marcha, mano, tá doido? Então deixa, não tem desculpa. Não. Acabaram as desculpas. O cara só passou da F4 por 2 tempos, só vai ser marcha. O shifter ainda não chegou, né? Vai pegar o shifter não, um dia? E nem vai. No shifter não vai chegar, não. Quanto que o 2 tempos dá no final da reta? Dá uns 110, 115. Aqui a gente deu 130 em terceira. Todo mundo em terceira, com os carros moendo, né? Pelo menos você trocou? Você conseguiu trocar de marcha? Eu tentei, mas não consegui. Não entrou a quarta. Entendi. Se você olhar no meu vídeo lá, tem uma hora lá que eu entrei na reta lá, tirei da terceira, tentei entrar a quarta, não entrou, fiz a 1 em ponto morto, e aí depois, na hora que terminou de fazer a 1, que eu já comecei a olhar, né, já deu para olhar um pouco para a pista, aí eu dei uma aceleradinha para engatar, aí entrou a quarta. Mas já era tarde demais. Já era tarde demais, aí logo em seguida eu consegui reduzir para terceira. Mas foi a única hora que eu consegui. O Paro fez um comentário que depois eu fiquei pensando nisso, que realmente era uma baita verdade. A administração das duas coisas ao mesmo tempo que é complicado. Pois é. Porque você tem que engatar a quarta, talvez seja mais fácil porque você ainda tá na reta. Agora, reduzir para terceira na hora que você tá entrando na curva. Mas então, cara, eu vi o pessoal reduzindo no meio da frenagem antes de começar a virar. Mas ele já tá prestando atenção na curva, né? Te deixa um tempo de reflexo ali muito pequeno para você engatar a marcha. Então, esse que eu acho que é o problema. É você acertar o ponto onde você tem que começar a puxar o carro, frear, olhar para a curva e acertar a terceira. Esse, para mim, é o maior problema. Que o Paro fez um comentário e eu falei que realmente é complicado. Quem ainda não tem essa manha, sim. Se bem que, pelo que eu entendi também deles lá, eu não consegui porque eles falaram que é na porrada, né? E eu fui trocar como o nosso carro, né? Aperta a embreagem, tem que entrar, né? Então, o Gui tá perguntando se tinha embreagem. Tinha sim, Gui. Então era o seguinte. Exatamente isso que eu ia falar. O Guilherme Lemes, né? Que é? Ele perguntou se tinha embreagem, cara. Tinha embreagem ali pé esquerdo, tipo, o pedal um pouquinho mais apertado que o pedal do carro normal. Você entuxa a embreagem e troca a marcha num câmbio super curto. Tipo, o câmbio tem, sei lá, uns 5 centímetros assim para cima do ponto que ele pivota, né? Então o movimento dele era muito curtinho de cada marcha, até risco de você querer botar uma terceira e botar uma quinta, quarta com segunda, dava para fazer confusão ali. Mas eu acho que o negócio que o Flávio falou é também da gente pegar o carro na reta um pouquinho, engata uma marcha, engata outra, tipo, treinar essa troca de marcha sem ser durante o movimento rápido, durante a corrida, sabe? Para dar uma acostumada. Acho que talvez. Porque é difícil. E até uma outra coisa que alguém comentou comigo também depois, quando acabou, que aí eu fiquei pensando assim, você apertou a embreagem até o fim? Cara, a única vez que eu usei a embreagem... isso, eu sei, cara. Quando eu rodei, eu apertei totalmente até o fim, porque eu tava rodado. Então, mas eu digo, nessa hora de trocar a marcha, de estar com tudo isso na cabeça, aí veio essa pergunta pra mim, porque falaram que eu tentei enfiar a quarta e não entrava. Aí fizeram essa pergunta, mas você apertou a embreagem até o fim? Se não apertar até o fim, não entra. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, será que eu apertei ou será que não? Eu nem não sabia mais, cara. Pois é. É muita coisa mesmo. Para aquele momento, talvez isso que você falou, que é o que eu queria ter feito na hora que a gente estava andando atrás do cara, as 4 voltas que a gente deu atrás do cara, eu queria exatamente testar isso e trocar a marcha. Acabei não fazendo, mas eu fiquei pensando, falei, pô, eu vou aproveitar essa andada devagar atrás do cara
para fazer ver como é teste que com o carro. funciona o câmbio. Só que aí Algum- quem estava na minha frente, tem hora que, como a gente estava mais na frente do pessoal e eles estavam dando umas freadas de vez em quando para esperar eles chegarem na gente, eu estava bem preocupado com a frente, entendeu? De não chapar o cara da frente. É. Então, teve um cara que meteu segundo ali. A gente ouviu da arquibancada, porque deu errado. Que Então, beleza. eu saí em segunda. Eu saí em segunda, não, mas teve um cara que na retinha oposta também meteu segunda. Olha, falando aqui, ó. Nossa, Segunda não, vez que aí eu quase também. rodei, eu consegui acertar a embreagem, mas rodei uma vez antes e não achei o pedal. Aquela hora que eu tava rodado lá também, que eu tava tentando sair, que tava patinando a roda, eu também tentei em segunda, não tentei nem em primeira, tentei em segunda. Mas. E aí Pô, depois até beleza. entrou a terceira, mas, meu, a quarta realmente, sei lá, não sei se eu tinha que socar aquele câmbio, ou eu não apertei a embreagem até o fim, não sei. É, Tem uma outra coisa que o... talvez fosse melhor pra mim, do jeito que eu andei também, se o banco tivesse talvez um pouquinho mais pra frente, talvez um pouco mais Nossa, próximo dos pedais. Eu para mim senti um precisou pouco muito, distante cara. pra mim. Hã? Eu tava tendo que esticar muito a perna, É, e no que eu é, abaixava o corpo para esticar a perna, eu começava a ficar numa posição ruim de volante também. eu E aí, tive isso também. se eu botasse a almofadinha atrás, talvez eu ficasse numa posição boa de volante e posição boa de pé. Mas, cara, a hora que eu Sim. sentei no carro lá, o cara amarrou um monte de coisa, eu falei, não vou falar pro cara soltar tudo e prender. Eu nem sei se essa posição tá boa ou ruim, depois eu descubro. É. Eu só vi o cara passando com umas almofadas que foi pra Nara, acho que foi. Eu vi. Cara, e o Guilherme tá falando aqui da questão de borboleta, mas, tipo, para ter borboleta, você tem que ter muito mais tecnologia no carro, sabe? Você tem que ter, por exemplo, quando você reduz a marcha nesse V, redução igual de carro, você vai estar com giro lá no alto, lá embaixo, na verdade, numa quarta marcha, você vai jogar para terceira, o giro vai subir para caramba, ele vai dar um freio motor super forte. Então você também tem que tentar subir o giro do motor na hora de trocar marcha, que é uma complicação a mais. Eu acho que isso aí tem a ver com custo, inclusive, né? Talvez o custo desse carro não permita isso também, né? Pois é. Eu tava conversando com Eu alguém, acho que cara. é decisão mesmo deles, no sentido do É custo decisão esse, deles, né? claro. É. Eu tava conversando com alguém, não lembro quem, que andou num carro. Cara, tem carro que tem o que chama de blip, né? Você vai reduzir a marcha, ele já dá aquela aceleradinha no automático para. Tem, meu carro tem isso. Então. Que seu Então, carro é não isso. tem, né, irmão? Piloto, eu tenho piloto. É piloto, verdade. Você, Motorista vo- bom. você deixa, não é nem trocando marcha, é no automático dele. Na hora que você pisa no freio forte para fazer uma curva, ele já faz o ponta-taco. Da hora. Cara, eu vou tentar dar play aqui no vídeo. Eu acho que o meu PC não vai dar conta, porque eu tô com 4 vídeos de vários gigas aqui juntos. Vamos ver o que sai, né? Quem são os outros dois? Desculpa que eu não ouvi desde o começo. É o Paro primeiro, eu, Mateuzinho e aqui é o Felipe. Cara, eu vou dar uma O Felipe é que tinha aquela bandeirinha na abinha atrás? Puta, cara, eu não lembro do lembro. Felipe na primeira corrida. Felipe, você tá por aí? Comenta qual que é teu carro. Mas Ele tá. na nossa bateria, quem tava com a bandeirinha era o Cristelo, tá? Que rodou. É o que saiu primeiro? O Cristelo que tá vindo na frente, na sua frente? É. Nem reparei. É o cara que deu a primeira rodada. Então é o Cristelo. Esse mesmo. O primeiro que comprou um terreno lá. É esse aí. Muito obrigada. Não deixou tocar todos os vídeos juntos. O Felipe falou que era com vermelho com bico branco. Perguntas para fazer. Tava na bateria que foi o carro do que o Paro. Renzo, que foi o carro que o Renzo pegou, por sinal. 55, se não me engano. Bom, vou passar para o segundo trecho aqui de pista. Cara, segundo trecho. Esse trecho aqui eu fui ludibriado. Isso aí era só da 1? Aquilo era só da 1, aquela é a primeira parte. Agora o trecho 2. Aqui, mano, eu fiquei tentando me orientar pelo cone e eu freava ali cedo. E, cara, olha como eu freava, absurdo. Enquanto o pessoal dava um toquinho no freio, Paro, por exemplo, dava um toquinho no freio e já mantinha velocidade no carro. Ó. Não sei se vocês separaram no cone quando vocês estavam correndo. Eu freava até antes do cone, não tive coragem de acelerar até o cone, não, mas o cone tá aqui, ó. Tá vendo esse conezinho? Isso para ir até lá na frente, né? Não, o certo era vir até o cone aqui e começar a frear. O problema é que esse trecho da curva pulava pra caramba, né? Então eu acabava freando um pouquinho antes. Inclusive, nessa minha melhor volta, eu perdi a dianteira. Tô virando pro lado esquerdo aqui porque eu perdi a traseira, perdão.
Eu freava, acelerava, fiz várias coisas aí. Eu não, cara, é isso que foi a cagada. Olha eu perdendo velocidade aqui a hora que eu freava, ainda mais Aham, depois que eu perdi a dianteira, né? Aí sim. você dá quer dizer, a traseira, corrigir, aí você dá aquele momento de olhar para os lados, ver se tá tudo bem, se E ninguém vai até, te ultrapassar. aham. Cara, ó, eu Dá reduzi pra ver para até que o 80 por Paro hora. acelera também aí, né? Dá uma Dá um O Paro aceleradinha dá, aí. toquezinho assim. então. Não, então, cara, mas eu dei uma aceleradinha, né? Só que super atrasado, ó. Eu tava Mas já lento, devia estar com muito menos velocidade, né? muito menos, muito menos. Aí, inclusive, eu fiquei olhando essas marcas, ó, porque tem o primeiro cone aqui, aí depois que você passa, vai Só ter um você segundo olhou os cone. cones, né? Aqui, ó, o segundo cone, que é um cone azul, que era o cone falando para acelerar, ó, o Paro tá acelerando no cone azul, eu tô acelerando depois do cone azul, aí de repente vem um outro cone laranja aqui fora, que é para frear de novo, aí chega aqui um outro cone azul no meio da curva. Cadê? Aí fizeram meio igual, né? Aqui, ó. Aí não tá muito diferente, não, né? Não, mas cara, mas eu nem sabia o que era azul, o que não era azul. Eu falei, puta, esse cone é o de virar ou é o cone de acelerar? Ferrou, eu tô perdido, cara. Essa é a diferença. Então, assim, eu não sei como o Vira Paro fez, acelerando, por né? exemplo. Eu não olhei cone nenhum, cara. Foi as 4 voltas que eu Eu fiz com o olhei. cara, vendo mais ou menos onde era o freio, onde era mais ou menos o ponto que achava que dava pra frear, e aí começou, cara. Nenhum momento Então, fiquei olhando Flávio, o cone. mas eu atrás de você não tinha mais essa referência de frear ou não, porque não tava mais no embalo do cara de quando ele acelerava, freava. Eu tava com um delay total. Eu freava totalmente fora nessa fileirinha do treino. Vocês Então, andaram. mas Aí, eu não tinha mais ninguém nem na minha frente, cara. depois que o cara foi embora, né? É, o cara foi embora, o que tava na minha frente rodou na terceira, sei lá quanto é que foi ali, na terceira ou quarta curva, ele Terceira já curva no rodou. máximo. No Então, máximo. aí eu falei, meu, Terceira curva. acabou, não tinha mais ninguém na minha frente. Eu falei, meu, Vai vamos que embora, né? vamos ver o que dá aí, né? Ó, cara, aí olhando todo o contexto do negócio, ó. Matheus, de novo, cara, mesma situação da outra curva. Então, os vícios que a galera tá cometendo é sempre muito parecido. Matheus tira o pé cedo, mas ele não tá freando forte, tá mais para tirando o pé aqui e Só carregando o deixando carro. rolar. Só deixando rolar. O Felipe também, só que o Felipe tira o pé ainda um pouco antes do Matheus. Eu tento ir um pouquinho mais corajoso nessa e frear mais tarde. Inclusive, eu carreguei um pouco mais de velocidade que os outros, mas pouquíssima coisa. E o Paro deu só aquele tapinha no freio, que era meio que o que eu tinha que fazer, assim, só para controlar o carro e não perder ele, que dá o tapinha aqui e segue. Mas aí ele Aí o dá no Paro, freio ou ele deixa só rolar? não, ele dá um tapinha no freio e depois deixa rolar. O É. tapinha é para corrigir o carro, para não perder o carro e depois deixa rolar. Mas é tipo um tapinha, pelo que eu entendi. Você não, Tem que Aham. ser com o cara, pé no freio, né? não, eu não tuchei o freio, cara. Eu não tuchei o freio. Eu segurei Não. um Não, pouquinho não, Só só. mas ouviu o você barulho, só perdeu ouviu o pra barulho assim. Cara, aqui dá pra ver pela minha mão aqui, ó. A partir daqui eu já não tô mais freando. Aqui eu tô só, tirei o pé e tô rezando pro carro ficar na pista. Ó, que beleza. Aí, Piloto aqui eu já fiz consciente, né? bobagem. Aqui eu já fiz bobagem. Aí, cara, vai embora, vai embora, vai embora. Pô, eu soltei totalmente o carro. E ó como o resto da galera já tá dando pé, ó, porque eles estão segurando velocidade. Eu tô perdendo velocidade aqui. Sim. Tô no freio motor. Aí aqui veio, opa, acho que ainda dá pra acelerar um pouco. Acelerei. E aí todo mundo se encontra mais ou menos na mesma velocidade. O Paro mais rápido que todo mundo, com mais ângulo que Porque todo mundo, aí não dá pra inclusive. fazer milagre, né? Aí chega nós fazer aquelas curvinhas aí, não dá pra fazer milagre, né? Mas ó, o Paro conseguiu controlar mais rápido a segunda curva. Ó, a primeira curva. Ele faz um pouco mais rápido que a gente, até porque ele tá mais Então, aberto. Eu acho que eu Essa é vi na uma hora hora, do miolo, né? Só pra eu me localizar ali, tá. é o miolo. na É o hora primeiro do que, miolo. na hora que eu te passei, Thiago, eu não sei se foi uma hora dessas aí que você tá marcando, mas assim, você abriu, tentou abrir pra fazer a segunda perna e não Não, já entrou fechado pra sair lá fora, entendeu? não, eu nunca abri essa curva. A vez que você me passou, eu tinha tirado o pé porque eu tava perto do cara da frente, que acho que era o Cristiano. Eu falei, deixa o cara abrir e me passar. Aí no que eu tirei o pé, eu fiz a volta em 1,28, inclusive. Na hora que eu tirei o pé, você e outro cara me passaram. Eu devia ter acompanhado vocês para pegar referência. Principalmente do cara, né? Que você tava seguindo o cara na hora que você me passou. Tava tentando, né? Mas pelo menos você tinha alguém para Aquele olhar. já era um que não dava pra seguir, era um dos dois lá que tava rápido lá. Tinham Mas dois, era o Vinas e o. É um Agora de não lembro. roxinho, o que passou foi um kart roxinho. O roxinho era o Vinas. o Vinas Vinas, alguma coisa. Então, mas o negócio é assim, ó, o Paro tá mais rápido que a gente, mas ele também tá fazendo mais aberto. Então, no final das contas, o tempo do contorno da curva não muda muito, né? Só que na segunda curva,
Ó, o Paro pegou um pouquinho aqui a zebra. Bastante gente pegou a zebra, colou muito. Aí o Paro aqui já começa a fazer um traçado um pouco mais Aí tem acelerado. aquele cone lá que acho que era alguma imperfeição da pista, né? Não, esse cone aqui era frenagem e começar a virar. Então aqui você está freando um pouquinho em linha reta. Então, ele já Aqui você metia pra começa a virar dentro. de novo. É. Aí o Paro aqui ele já deve estar dando um pouquinho de pé para contornar o carro, mas ó, Sim. ele ganha um Uhum. pouquinho de pé de velocidade na curva, talvez porque ele deu o pé no meio ali entre as duas. Aí conforme Sim. ele faz a curva sem dar pé, ele perde velocidade, natural de quem tá virando. Sim. Aí vai todo mundo deixa ele retorna escorregar e acelerado. começa a dar pé. Só que aí vem a diferença também de novo, falando de meio do Paro, né? Ó. Como eu fiz a curva muito mais lento, eu saio apontando reto. Então, eu consigo ganhar mais velocidade que o Paro mais rápido. Eu consigo acelerar mais nessa subidinha, porque eu estou apontando já para linha reta da curva. Como o Paro ainda está contornando, porque ele fez na velocidade certa, ele não acelera tanto quanto eu. Mas, cara, com certeza vale a pena você ganhar tempo durante toda a curva do que nem eu, que só ganhei na reta, né? Sim. Aí, e vem para a subidinha. Vou passar para o próximo trecho. Pronto. Tanto é que você vê, ele tá Próximo lá trecho. fora, né? Aí, ó. Próximo trecho. Sobe. Cara, essa inclusive não foi minha melhor volta. Eu fiz uma volta que eu freiei mais tarde do que isso. Meu melhor trecho. Mas todo mundo fez um traçado muito parecido. O Mateuzinho tirou o pé muito cedo. Aqui, ó. E acho que ele tá até mais tirando o pé do que freando, porque freando a velocidade cai mais baixo. Mas ele não freia tanto quanto eu. Mesma coisa, ó. O que eu ganhei de velocidade aqui, de tempo, perdão, ele ganhou de não ter freado tanto quanto eu freiei. Acelerando depois, né? E, cara, olha, muito nada a ver aqui. Ó. Dá para fazer a curva muito mais rápido. O Paro vem frear. Certeza. Ó, vou passar o cone aqui atrás. Ó. Aí, nessa volta que eu falei pra você que eu passei você, nessa daí você também deu uma baita escorregada. Você fez por dentro, lá na terra, lá, você deu uma baita escorregada lá também. Eu comi a zebra dentro. Aí você escorregou. Eu tava testando coisa. Ó, eu freiei aqui no cone. Referência cone, eu freiei um pouquinho antes do cone. O Matheus e o Paro frearam aqui no meio já. Sim. Passaram para um carro depois do cone, pelo menos, se bobear até mais, cara. É um carro depois do cone. 2 carros quase depois do cone. Não A frearam conclusão tão que eu forte consigo quanto chegar freio. olhando assim é que acho que os cones são muito conservadores, né? Eu acho que o cone era Provavelmente. conservador. Eu acho que é pra tá galera aprendendo a não fazer bosta. Embora eu acho que o cone da 2 ali eu freava bem antes dele. Talvez não seja tão conservador assim. E aí, de novo, cara, mesma história sempre. Eu freando demais e fazendo a curva super lento, acelerando mais cedo que todo mundo, cara, traçado de kart, tentar acelerar cedo. O Paro conseguindo fazer uma velocidade bem controlada e os outros dois no meio do caminho. Né? E detalhe, os outros dois foram mais rápidos que eu, tá? É importante falar. Tanto o Matheus quanto o Felipe foram mais rápidos que eu, meio segundo. Os dois fizeram 18 baixo, eu fiz 18,5. E essa é aquela de 15 baixo do Paro. Essa é 15 baixo do Paro. Beleza. Detalhe. Eu perdi Que 2 ele segundos fez na curva. aí? Ele já deu um pouco de pé no meio da curva, é isso? Ele deu um pouquinho de pé aqui no meio da curva. Aí ele perde quando tá contornando e dá pé de novo. Cara, olha onde eu dei Deve pé. ter escorregado, Aqui, né? ó. Provavelmente Onde ele eu tô dando escorregou, pé? né? Ele tirou o pé e deu uma freadinha aí, né? Eu acho que eles não chegam a frear, não, viu? Não, ele não freia. Mas Eu você acho que cai, ele pé. perde velocidade nessa hora, pelo Mas visto, né? mas é uma subida, então eu acho que ele tira o pé e a própria subida dá uma. Pode Ou ser. ele tira o pé. Não dá pra saber se ele tira o pé ou se ele perde a dianteira. Aí tem que olhar com mais cuidado na Não, eu imagem. digo, é só aí mesmo, ter perdido a frente mesmo. É isso que eu tô falando. Se ele tirou o pé aí, e como ele estava acelerando, ele tirou o pé exatamente por estar perdendo alguma coisa. Ou frente ou traseira. Sim. Pois é. Deve estar perdendo um pouquinho aqui, ó. Aí eu perdi a frente. Normalmente, quando eu estava perdendo a frente. Cara, o volante dele tá até que bem controlado, ó. Depois ele tem que dar mais uma viradinha pra esquerda. Pra esquerda, então. Ele desvira Então, aqui no talvez meio. isso aí é que ele fez, ele estava perdendo a frente, ele tirou o pé e corrigiu. É isso, tirou o pé e corrigiu, exato. Talvez ele tenha dado o pé um pouquinho antes do que ele dava, ou talvez o ângulo dele não tivesse tão bom assim. Exatamente. Com certeza, para perder assim é porque ele ainda não estava na hora de dar o pé.
Cara, e olha como eu consigo acelerar muito cedo por fazer a curva bem lenta. Mas é pela velocidade que você tá muito mais É. baixo. Aí lógico que você consegue Pois é. dar pé, né? Pois é, eu tava super lento, aí eu consegui acelerar e já subi embalado. Né? Sim, Aí, sim. tipo, por subir embalado, o carro tinha uma retomadinha gostosa, mas, pô, aí já Mas era, foi o que né? falaram. Você, até por isso, você estava se dando bem que parecia que o teu carro tinha mais força, né? É, mas é porque não, porque eu tava fazendo lento e acelerando. Eu ganhava um pouquinho na retomada, mas não fazia muito sentido. Cara, aí, beleza, todo mundo subindo aqui, vamos pra próxima. Aí, Todo mundo anda do próxima. máximo do carro, né? Então. Aí começam os pontos de frenagem. Tem hora aqui que o próprio GPS perde um pouquinho da precisão. Eu tentei dar umas sincronizadas nos vídeos, mas o GPS da Você freou GoPro não depois do alerta par, é isso? Freio depois do para. E, cara, eu freava entuchado, eu fazia um pouquinho de trail brake, que aqui nem era muito bom. Ó, o Felipe tirou um pouco o pé. Freou mais cedo, freou mais leve. Aí o Matheus, não, desculpa, primeiro é o Matheus aqui freando, tirando o pé. Aí vem o Felipe, freando mais ou menos nesse ponto. Aí, tanto eu quanto o Paro freando em pontos relativamente parecidos, com a diferença que eu tô um pouquinho mais rápido. Minha referência era uma mudança de marca que tinha aqui no asfalto, de mancha. Acho que dava uma mudadinha na cor aqui e freava. Só que, ó, eu continuava freando e entuchando o pé, que nem sempre, cara. Tô sempre fazendo isso. Entuchando o pé, eu tô freando aqui ainda. Eu ia apontando pra curva, freando ainda. Deixa eu só pegar o cone aqui da virada, ó. Aqui a gente já tá entrando, em tese, era para começar a entrar no cone, tá? O Paro já entrou bastante, então talvez ele pudesse começar a curva um pouco depois. E eu ainda tô freando aqui, tô freando junto, aí começa a frear tanto o kart quanto o freio, quanto o volante. Aí chega no mínimo um pouquinho menor que a do Paro e dou um pouquinho antes do Paro, pouca coisa. Aqui eu não tô perdendo tempo em relação a ele, essa curva que eu faço mais ajeitadinha. Próximo ali. Aí todo mundo sai muito parecido. Essa foi a curva que eu mais escorreguei. É que todo mundo... É, eu lembro. Quando você rodou como, cara? Você deu... Eu saí antes, eu dei pé antes de terminar a curva. Aí o carro rodou para dentro. Aí ele rodou para dentro. E aí, em vez de eu tirar o pé e corrigir, eu corrigi, mas eu não tirei o pé. Aí deu bug, né? Entendi. Aí ele deu um 360 lá. Eu rodei igualzinho você, não. Aí todo mundo embalando, ó. O Matheus, ele já tirava o pé aqui. Essa aí eu tirando, tá tirando lá dentro. Tirando na primeira curva, tá tirando o pé. Vamos seguir aqui. Na hora que apontava a primeira curva, eu carcava o pé no freio. Então, cara, o Paro tá freando no cone, eu tô freando mais ou menos no cone um pouquinho antes. O Edmar falou, quando ele tava no briefing com a gente, que dava para frear depois aqui, perto da primeira eu tava curva. freando aí. Eu tava freando lá dentro. Na primeira curva, daqui, uma curvinha assim leve para a esquerda, assim, eu meti o pé aí na frente, Meti o pé aí na frente e aí puxava para direita. Cara, mas se pá dá também, porque olha só, a minha frenagem mais forte que a do Paro vai chegar mais ou menos aqui, se eu pegar a minha curva de frenagem com a do Paro, dá pra frear aqui, ó, mais ou menos, é isso aí. Dá pra frear até aqui, ó, pegando o tanto que eu freio. Sim. Com a velocidade mínima do Paro. Você tava metendo o pé no freio com gosto, né, Mira? Cara, toda curva era isso, toda vez eu freava até o carro estacionar e começava a virar depois que estacionava. É, então, o cara achou que era kart 01, né? Tá, cara pois daqui... Ah, cara, eu não aprendi esse negócio de segurar, não entendi. Essa ideia de contornar sem... Como fala? Sem fazer nada, sem acelerar ou sem frear. Pra mim tinha que estar 0 a 1. Deixando ele rolar, deixando rolar. Esse deixar rolar pra mim não virou bem. Eu acho que onde você sente mais isso, onde você percebe mais esse lance do que você fazer, é você escutar o pneu. É, sim. O pneu é uma coisa importante nessa hora, com esse pneu raiado aí. Mas eu escutava um pouquinho do pneu e eu já começava a duvidar. Eu acho que dava para sempre fazer um barulhinho gostoso nele, né? Cara, fazia direto. Então eu escutava um pouco e já parava. Então, aí talvez esteja o erro.
É. Cara, de algum jeito o Mateuzinho tirava um pouco de velocidade aqui nessa curva. Ó. Talvez desse para ter um pouco mais de velocidade do que o Paro. O Paro era o mais lento, né? Era o Caraca, mais olha, nojento. mas é que ele tava mais devagar, né, também, né? Aí ele retomava acelerando mesmo, né? É. Mas tá bem era mais melhor, com certeza tá bem redondinho. melhor. De todo modo, dava para ele tentar O Paro foi segurar um pouquinho mais conservador aí. aqui, cara. Foi. E olha só, o azulzinho do Matheus tá espalhando mais. Vamos ver até o final da curva aqui, até onde o Matheusinho vai É. parar. Olha como ele tá forçando, ele já escapa. O vídeo do Matheus, como tá alta qualidade. Quem é o demora um pouco segundo mais aí? pra Quem é o carregar. do lado do Paro aí? Sou eu. O segundo sou eu. Aí você já tá corrigindo aí, não é isso? Como assim, corrigindo? Que lado você tá virado aí? Seu volante. Tô virando pra direita aqui o meu volante, ó. Tá tudo pra direita. Tô 90 graus direita. Ó, eu tô com o volante 90 graus, o Paro tá com o volante quase 90 graus, o Matheusinho tá com o volante 120 aqui. Porque o Matheus é quem fez a curva mais rápida. E o Matheus é quem mais espalha, ó. O Matheus tá no limite do pneu aqui. Ele tá virando mais do que o pneu tá virando, do que o carro tá deixando. Sim, é o que eu te falei. Ou ele tá saindo de frente ou tá fazendo só barulho, né? É. Aí, o que eu tava falando aqui, ó, o Matheusinho, ele vem parar mais longe que a gente, ó. Ele vai usar toda a pista, cara. Ele chegou aqui no final da pista, o Paro já tá apontado para reta, com volante reto, eu tô apontando, mas sem volante reto ainda. E o Matheus Mas não tá chegou, mais... nenhum aproveitou a pista toda, né? Só o Matheus. É por isso que ele saiu mais forte desse jeito. Pois é. Cara, e esse é um dos lugares que era mais seguro de aproveitar a pista toda, né, cara? É, com certeza. Tinha desconforto do barranco que tinha dos outros lados, dava pra... Apesar de que se saísse na terra lá, ia comer poeira pra caramba, né, mas... paciência, comer poeira não é tão ruim assim. Aí vamos pra reta, tá todo mundo fugindo do bump? Não tanto. O cara fez o Matheus demora a atualizar. Não precisava ir muito pra lá, não. Era um pouquinho só. Um pouquinho só. Era mais pelo desconforto aqui de não ficar apontando pro muro que eu tava saindo mais. Sim. E falaram que alguém falou alguma coisa, parecia que não tinha nada, mas tinha sim, porque uma hora um daqueles caras rápido que tava na minha frente passou reto lá, saiu até faísca debaixo do carro do cara. Mas ó, o Paro tá mais perto do muro que a gente afastou um pouco mais que ele. Vamos pra última curva. Carregado aqui, ó. A última curva é que o Paro falou que ele tava tirando o pé meio cedo. Então talvez aqui ele não estivesse dando todo o acelerador dele, por isso que ele não chegou na mesma velocidade que os outros. Ou talvez seja o bump, não sei dizer. Eu tava entrando, eu tava na mudança de cor do asfalto ali, eu tirava o pé. Que é um pouco atrás disso, né? Eu acho que tá um pouquinho para trás ainda. É um pouquinho para trás. Nessa hora eu tirava o pé. Ai, que delícia! Aqui eu fiz tirava o pé e já freava, tá? Não tirava só o pé, não. Entendi. Então, olha o ponto que os caras davam para aí, ó. Aqui, ó. Acabou de passar. Aqui, né, a mudança? Calma aí. Acabou de passar a mudança. Aqui. Aí, ó. Olha ela aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. É na subida. Eu freava nessa mudança também. Entrou na mudança, eu já meti o pé. Eu freava na mudança. Mas dá para frear mais tarde, ó. Olha o cone aqui na frente, ó. Então, eu tentei uma hora frear mais tarde, e aí eu achei que não valeu a pena, porque eu não consegui puxar para dentro para fazer a curva. Entendi. Mano, eu levo aquele muro lá, eu ficava meio desconfortável de frear à tarde. Eu falei, puta, se eu perder, eu vou perdendo o muro. O muro tava longe. Não dá. E aí, de novo, ó. Eu freando que nem o trouxa. Nossa, vai lá embaixo, né? Toda vez. Mateuzinho, o cara mais conservador, que tirava o pé. Uhum. E o Felipe tá neutro ali no meio do caminho entre todo mundo. Olha os caras dando pé antes do Paro lá ainda. Eita, vida. Então, mas ó, o Felipe escorregou aqui, ó. Isso aqui Sim. Ele perdeu a dianteira. Depois a gente vai ver no vídeo. Ó, quer dizer, eu palpito que ele perdeu a dianteira. Mas olha que a questão do Os traçado. dois perderam um pouco aí, né? O Matheus também. Matheus também perdeu aí. E a questão do traçado também, parece que o Matheus fazia mais balãozão do que o resto. O Matheus abria mais. E o Felipe parece que foi quem abriu menos. Vamos ver aí. Ele tá fazendo slow motion aqui, ó.
o cone verde começar a virar aqui, ó, no muro. O Paro tá virando antes. O Matheus tá virando antes. Só eu tô virando no muro mesmo. Eu nunca vi esses cones. Esse do muro eu só vi depois no vídeo, tá? Ah, bom. Esse não vi depois. Fez uma puta diferença esse verde, pelo visto. É. Ó, eu tô olhando aqui nessa câmera aqui pra ver ele corrigindo o volante, que eu acho que deve acontecer daqui a pouco. Vai puxar pra fora. Ó, Aí, ó, tá virando já. corrigiu, Já tá ó lá. virando. Já perdeu a traseira aí, né? Esquerda. É. É. Perdeu a traseira e tá corrigindo aí. Corrigiu. Aí voltou. Voltando lá. Mas fez uma correção boa até, né, cara? Mas só quando ele perde velocidade e retomada por conta disso. Sim. É. Mas o Matheus também perde aí, né? O Matheus eu não olhei, vamos ver. Também tá descendo. Ó. Você vê o dele também tá indo pra baixo, ó, no meio do caminho. Mas eu acho que o Matheus tava virando demais, cara. O Matheus tava virando mais que 90 graus, o volante dele tava exagerado. Ó, Sei o lá. Matheus tá dando 120, cara. Eu tô dando 90, o Paro tá dando 90. Eu acho que ele virava tanto que... Dá uma olhada, a roda de dentro ela não vira tanto quanto vira a roda de fora. Eu acho que ele tá arrastando asfalto aqui, por isso que ele tá perdendo velocidade. Mas ele Olha lá, volta quanto um ele pouco. vira, Eu cara. acho que ele devia estar perdendo a traseira aí, viu? Pode ser. Ah, mas Dá cara, pra mas saber. ele Pode ver exagerou. que ele dá uma corrigidinha bem rápida. É, ele dá uma corrigida, isso é fato. Isso é fato. Pode ser que tenha perdido. Eu tava com essa dificuldade quando chegava aí também. Por isso que eu falei que eu tava freando no cimento, lá na hora que mudava de cor o asfalto, eu já freava para conseguir tentar entrar e entrar mais forte pra reta, né? Ó, o Felipe falou que em várias curvas ele tava perdendo a dianteira. É isso. Acho que é a traseira que perde aí, né? Aqui é meio que perder traseira mesmo, porque ele tá corrigindo pro lado de fora, né? Quando você Então perde a eu acho que dianteira, aí você perde traseira, não perde frente. ele perdeu. Que foi o que aconteceu com o óleo, né? No vídeo do Ai 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 do Celone. O óleo perdeu a traseira e, mano, ele corrigiu demais. Ele que falou que rodou, é isso? Que viu o muro lá de perto lá? Você não viu esse vídeo, Flávio? Não, eu vi, ele comentou comigo lá na hora. Eu não vi nada de vídeo, mas na hora ele comentou comigo que tinha acontecido isso com ele lá. Que ele morreu de medo, que chegou perto do muro, rodando lá. Eu falei, ixi. Mano, você tenta achar o vídeo aí, Celone. Eu vou tentar achar aqui. É só procurar por Ai Ai Ai, deve estar nos seus vídeos da Twitch. Cara, eu vou achar aqui, quer ver? Você clica no Celone. Você já fez na Twitch? Eu fiz na Twitch. Eu fiz na fez na Twitch. Twitch, Foi. Não foi na Twitch, não. Eu fiz no YouTube. Tá, Porque o da Twitch, se eu fiz, ele perdeu o som. Mas eu fiz do YouTube, se você procurar por Ai Ai Ai, você vai encontrar. Eu mandei a mensagem no WhatsApp assim. Cara, aí foi pro final da reta aqui e acabou, né? Aí aqui era... Para a maioria das pessoas, essa volta foi uma das últimas. Quase todo mundo acertou. Não, pior que não. Teve gente que ainda deu mais voltinha depois. Ó. Então, quando eu rodei lá, que deram amarelo, lá que alguém comentou alguma coisa que não conseguia andar mais, teve acho que 2 ou 3 voltas depois que eu voltei pra pista. Teve 3 voltas, né? O clipe que você fez no YouTube é de um carrinho amarelo rodando. É o meu. No caso. Eu vou mandar lá no grupo. Não, mas tem Vou achar o Ai 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 depois. Ah, o Ai Ai Ai, eu acho que eu fiz quando a Twitch não tinha barrado teu som ainda. Pô, mas não, mas ela barra não. Deixar. A Twitch ela barra só os trechinhos. Eu sei quais são os trechos. Não, no meu ficou tudo mudo, cara. Deixa eu ver aqui. YouTube, cortes do Celone. Deixa eu puxar pra cá. Deixa toda a receita especial. Não tem aqui, não. Ah, mas a gente acha rapidinho. O que eu analisei lá no volta a volta também, não sei se valeu para a maioria aí. Para mim, por exemplo, eu teria baixado aqueles 18 lá, acho que pelo menos para 17, se não tivesse dado aquela rodada lá, porque tava baixando direto, volta a volta tava baixando ali. Ah, então, cara, eu também tava. A hora que eu comecei a criar coragem. Que nem eu falei, eu perdi 2,5 segundos na curva 2, né? Então, a hora que eu comecei a criar coragem ali, foi a hora que meu tempo começou a vir, cara. Mas, assim, eu não ia perceber que eu tava freando demais nas curvas, a menos que eu seguisse alguém. Então, mas você mesmo falou isso, pô. Eu falei depois que eu saí da curva, eu parei pra pensar, aí então, eu falei, porra. Pô, mas na pista eu não ia parar pra pensar, cara. Eu parei pra pensar depois só.
de busca e apreensão no Rio, em Minas Gerais, São Paulo. Eu não sei, o que eu enxergo disso é assim, a gente vai, realmente você vai arriscando cada vez mais, e uma coisa que eu fiquei bastante na cabeça foi a situação que ele falou de você confiar no freio. Eu confiei bastante no freio. Eu freava pra caramba. A gente viu. Não, o confiar no freio é o contrário, tá? É frear pouco e forte, não é frear muito e fraco. Mas eu freio forte, cara. Minha frenagem foi uma das mais fortes, só que eu freava muito e forte. Só que você ficava freando, não é isso que eu tô dizendo. Você é frear forte, mas é frear curto, não é frear longo. Pois é. Isso é. É frear Agora, forte. Não, eu mandei lá no grupo da V agora, os dois. Você mandou o corte? O corte. Tá, deixa eu pegar o WhatsApp aqui. Mas o brinquedinho realmente é bem divertido. Pô, bom demais, cara. Pena que é caro, né? Eu não sabia, de 130 de final de reta, é isso? 130 a gente que tava em quarta. Em terceira, quem chegou quarta deu 140. Pouco, né? Pois é. Aqui, Flávio. Eu ia colocar aqui. Eu vou pôr. Provavelmente não vai meu áudio, né? Quando eu faço isso. Cadê? Aqui, ó. Às vezes vai. Se não for, eu coloco aqui, Davi. Cadê o bicho? Você pôs aí? Tá vendo? Não? Não tá Onde saindo. tá? Peraí que eu vou compartilhar. Coloca aqui. você então, Solane. Coloca você. Cara, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Antes de você trocar a tela. Vai. Já tirou. Não, pode ir. Tá bom. Essa telinha aqui, que eu gostaria que carregasse, mas não carregou, peraí. 1, 2, 4. Tá sincronizando. Seguiram todos os trâmites legais, que o próprio gabinete suspendeu o contrato para compra após avaliação das irregularidades. Que os coletes não foram adquiridos, não havendo, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa. E que a Porra, pessoal bom, hein? Aqui, ó. O pessoal acelerou bastante. Esse aqui é o... Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Tá. Esse aqui é o atraso que a gente tem em relação ao paro. O paro está no 0. E quanto tempo atrás a gente chega? Ó, eu chego na curva aqui empatado com o paro de tempo. Eu saio do miolo 1,5 segundos atrás dele. Tá, entendi. Excelente, sensacional. Uhum. Você Bom, começa melhor com o paro e termina bem pior, é isso que você vai me dizer? Eu começo 0,03 na frente do paro e eu termino 1,5 atrás dele. Mas aí eu vou mantendo, né? Você pode brincar de fazer arrancada com ele, entendeu? Então, olha aí. Aí você ganha, né? Aí eu perdi meio segundo numa curva, nessa aqui eu perdi 0,2. O Mateuzinho perdeu 0,2. Todo mundo perdeu 0,2 do paro aqui. Nessa próxima aqui a gente perdeu mais 0,3. Todo mundo perdeu os mesmos 0,3. Aí na última todo mundo perde mais 0,2. Cara, pra fazer 15 e a gente fazer 18, 19, não tem jeito, né? Tem que perder em todo lugar, né? Pois é, mas cara, então mas o negócio foi bem controlado. A gente perdeu, tipo, eu perdi tudo na 2, perdi um pouco na 1 e quase tudo na 2. Eu não sei porque a 1 tá aparecendo aqui na tabela, mas eu perdi 1 segundo na 1 também. A molecada toda perdeu 2 segundos na 1, perdendo mais tempo na 1 do que eu. E... eu acho que a 1, o maior cagaço é que você chega lá com o motor gritando, né? Peraí, só um pouquinho. E aí você vira pra direita, não enxergando nada, né? Descida, né? Pois é, cara, pois é. Acho que é onde dá o maior cagaço, né? Pois é. Vamos começar então com o vídeo do... Cadê? Do Thiago Óleo. Cacete, eu acabei de salvar essa porra aqui. Qual da entrada da reta? Flávio, o Estou tá perguntando quantas vezes você rodou. Eu? Só essa, porra. Já. Só uma. Tá. Agora eu vi onde foi lá. Compartilha a tela aí, cara. Pronto. Ai. Veio com som. Rebobina um pouquinho. Olha o que... Tá muito alto, hein? Aí, aí a cueca já tava suja. Ai, cacete. Não, aí quando isso que ele falou,
ele falou que ele quase apontou para a parede de novo, né? Então isso, aqui, ó. porque quando Ele tá corrige aqui do no primeiro, fundo. É. Aí ele vai, ele já tá perdendo a traseira aqui, ó. É. Perdeu. Aí ele tenta Corrigiu, corrigir voltou para dentro. e aí foi. Ixi, aí ele nem dá pé mais, cara. Ele vai lentinho depois. é aquela história. Ó. Depois foi só trocar a cueca, né? Ó, eu tava ali narrando e eu tava vendo os tempos. Ele tava virando 1,22. Ele tava conseguindo virar constante. Depois disso, ele subiu para 1,28 e ficou constante no 1,28, cara. Deixa agora eu compartilhar isto aqui. Pô, mas tem uma coisa que eu descobri também nisso aí, que depois eu fui descobrir, né? Não sabia. Se você fizesse na terra, você conseguia fazer, né? Eu vi o Edmar fazendo uma na terra lá e fez reto, né? Foi embora, né? Sério? Eu não vi, mano. Em qual curva? Ó, e essa aqui, ó. Onde é que eu já tava? Tá vendo? Eu tava lá fora, tá vendo? Por que você E vai aí, agora, mano? eu dei pé. Em vez de tirar só o pé e tentar corrigir, eu dei pé ainda. Aí eu fiquei no meio da pista. Aí eu fiquei no meio da pista. Aí onde eu tava, se eu tivesse parado aí, eu conseguia voltar. Só que eu falei, puta, eu tô no meio da pista, bicho. Vai vir alguém aqui e vai me chapar aqui no meio, né? E o foda é que bem aqui pegou o placar, né? Aí o que eu fiz? Peguei e dei ré, né? Deixei o carro escorregar pra trás pra sair do meio da pista. Onde é que eu fiquei? Eu falei, vou morrer aqui, né? Aí na hora que eu fui pra trás, que subiu na terra, aí ficou com 2 rodas pra cima. Aí não andava mais. E aí vem Ó, a rodada, não tem nada a ver com a rodada lá não, olha, ó. O cara rodou sozinho. Botou a culpa em mim, mas não tem nada a ver com isso aí não. Eu acho que aqui não pega, mas eu peguei você depois patinando. Você tentando sair. Então, patinando. ele começou até sair uma fumacinha do pneu aí a hora que eu consegui tentar sair aí. Eu sou o primeiro que passa depois que o Flávio roda, se não me engano. Não, o primeiro que passou foi o verdinho. Aí depois é sou eu, verdade. então. Volta lá. Eu acho que você tá Aí, ó, esse aí, ó. Cristelo. É isso, né, Flávio? Você quis pegar o Ah. push ali, você quis pegar um traçado. Ó, o Cristelo roda. E aí eu acho que Eu já você. tava fora da pista quando ele rodou. Aí eu passei pelos dois, é isso? Peguei os dois soldados. É isso aí. Tem esses... Não, esse aqui acho que não é você, não. Tá com capacete. Vermelho? Eu sou de trás ali, então, preto? Então, se é esse aqui, deve ser. 18, pelo visto aqui. Eu devo ser o segundo. Eu sou 18, é isso, eu sou 18. Na segunda vez que você passou, você me deu até tchauzinho, não foi? Eu não, cara, eu não faria isso com você. Então tá aí a resposta pro Stocco. Ele rodou uma vez, bem rodado, ficou preso. Ficou 2 voltas ali. Fiquei 2 voltas. Os caras, ó, a roda, tá girando a roda ali, ó. Tava tentando sair dali, ó. Olha lá, volta lá, Celone, a rodinha dele patinando. A rodinha esquerda patinando, da direita girando que nem louco. Quem deu tchau foi o Matheus, viu? Não fui eu, não. Flávio, ouviu? Hã? Foi o Mateuzinho que deu tchau pra você. Foi? Dá pra ver a roda. Olha a roda girando ali, ó. Fica olhando a roda. Foi que eu tentei sair, aí não saía, desistir. Aí falei, deixa ponto morto mesmo, se os caras virem aí. É só que os caras demoram pra caramba pra chegar, né? Até chegar com o jeepzinho deles lá, né? É bom que o Cristelo também pegou o jeito, né, de desrodar o carro. É verdade. Aí, ó. Foi acelerando, tá vendo? Acelerei, você vê que até cantou pneu depois que girou, né? Aí, em vez de eu ficar aí parado, que eu falei que vai vir gente, eu falei, eu vou pra trás, né? Vou tirar o carro do meio da pista. Mas aí você tava desengatado já, né? Tava desengatado. Ah, bom. Eu deixei o carro escorregar, e ele indo pra trás, eu falei, vou sair do meio da pista, né? Porque onde eu tava bem onde era o traçado, pô. Menos mal. Só que aí, a hora que ele subiu na grama, ele subiu e parou bem na hora que ficou enroscado no chão. Ô, Matheus, o Matheus tá escrevendo no chat, o que vocês acharam da minha pilotagem de vovozinha? Cara, e é real, você era o cara que freava mais cedo de todo mundo. Você era o cara que tirava o pé cedo, mas você fazia a curva muito mais rápido que eu. Tanto que você fez. Eu diria que era um cara mais cuidadoso, mais cauteloso, entendeu? Foi mais cuidadoso, mas você fez meio segundo mais rápido que eu, cara. Você ficou 18.2, o Flávio 18.0 e eu 18,5. Deu certo o GG que nem vovó. A próxima eu vou fazer a técnica da vovozinha aí e fazer as curvas mais rápido. Vai dar certo. Então, é aquela história, né?
O Paro mesmo fala, né, que ele tem um estilo de pilotagem dele que é assim, ele prefere frear antes e sair mais forte na saída, né? Uhum. E às vezes a gente acha que a gente freando mais dentro, você faz a curva mais quadrada e não consegue sair tão forte e você acha que foi melhor, né? Pô, Flávio, mas eu saía muito forte. É que eu freava pra caralho. Eu freava dentro e freava pra sempre. Aí eu fazia a Então, curva lenta e saía bem. mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem duas situações aí. Eu não sei se é verdade ou não que o seu carro estava mais forte ou não, né? Se ele tinha mais força Eu ou acho que não. não. Eu Só acho que que a não. relação que você fala, por exemplo, de você frear muito, fazer a curva devagar para sair mais forte, não tem como. Não tem como É, você pegar o mesmo cara no final da curva seguinte, entendeu? Você vai não, ficar é para que. trás. Exato. É que, Não cara, tem o que lógica, a não acontece? ser que o carro esteja mais forte. Aí Não, você consegue recuperar na reta para chegar perto do cara. eu saía apontado pro lugar certo na reta, mas assim, eu ganhava Então, 2 km/h durante a reta toda. 2 km, não é nada, não resolve problema nenhum. Eu fazia a então, curva 20 mais lento, né? Entendeu? é isso que eu quero dizer, entendeu? É Não muita adianta, por perda. exemplo, se você frear e fazer, né, carregar o carro na curva para fazer a curva bonitinho e depois você sair forte. Na próxima vai acontecer a mesma coisa, porque se tiver 10 curvas, a cada 10 você vai estar perdendo, sei lá, um segundo, né? Pois é. Agora, é aquele limite, né? Entre você entrar na curva numa velocidade que seja suficiente para você não fazer cagada no meio da curva, tipo, não perder a frente, não perder a traseira, e aquela história que o Dimar fala, deixa rolar e dá pé na hora que você vê que ele tá apontando. Esse acho que é o grande ganho que ele tem, Então, né? cara, O mas assim, ponto que o cara sabe dar pé, ou o quanto dá pé, isso eu acho que é mais importante. pra mim, cara, ter visto a velocidade que os outros controlam a curva e ter visto os pontos de frenagem e tudo mais, me dá muito mais confiança de quanto que o carro segura. Se olhar o do Edmar, por exemplo, que baixou mais 2 segundos em relação ao Paro, porra, o Edmar deve estar freando mais dentro, deve estar fazendo a curva ainda mais rápido que o Paro. É bom que você comece a falar, cara, o carro segura, né? Porque a gente não tinha certeza que o carro segurava, então a gente não Então, acelerava tudo que ele podia. foi o que ele falou, né? A gente tinha que confiar no freio, confia, porque o freio é bom. Tudo bem, beleza. Só que não adianta falar só, né? A gente tem que Não, sentir isso. Tem que Enquanto você sentir, tem não que sente ver. isso, você não vai fazer, não importa que Deus fale, né? Pois é, sim, pois é. sim. Então, é um ponto que a gente tem que pensar. Agora, uma coisa que para mim talvez tivesse melhorado, se tivesse diferente, talvez fosse esse ajuste da posição nossa no carro. Não, eu acho que E teria sido muda melhor, mas bastante, né? não é o que ia melhorar minha corrida. Eu teria muito mais conforto. Cara, eu senti muito desconforto nesse negócio, porque o, o capacete apertado pra caramba, a roupa, cara, tudo gerava desconforto, mas não é nada que justifique, tipo, sei lá, vai melhorar meio segundo, vai melhorar alguma coisa. A altura também, eu me sentia meio baixo, enxergando pouco. Mas é questão de hábito, né, cara? Primeira vez que É, você com tem um carrinho certeza. desse, Que nem eu te falo uma coisa. Se você olhou, pelo visto, bastante vezes no espelhinho, né? olhei. Então, eu quase não olhei pro espelhinho, cara. Ah, eu Mas olhava assim Eu, porque eu tava lentinho na pista pra poder eu só saber. olhei no espelhinho naquelas 4 voltas que eu dei com o cara na minha frente. Ali eu tava olhando pra ver onde é que vocês estavam. Na hora que o cara liberou, cara, eu não olhei mais nada. Mais nada. Não, eu não olhava durante a pilotagem, não. Só às vezes que eu tirei o pé, que eu falei, deixa eu ver agora se tem alguém vindo. Tanto que a hora que você me passou, eu não tinha visto. Não tava olhando no espelho ali, não. Isso você não ia ver mesmo, né? Do jeito que eu passei, né? Tá louco. Você tem aí? Põe aí também. Só isso que você não gravou, né? Que pena que você não gravou essa parte, né? Qual parte? Você Ah, da, passando? da ultrapassagem que você fez, que nem tipo, né? Aquela que você fica girando assim em torno de si mesmo, né? Quando eu passei, né? não, essa Ah, daí eu não tenho, tem. eu tenho eu rodando, viu? Eu mesmo rodando tem. Não, não. Com a minha ultrapassagem, eu digo assim, né? Ah, essa não, filho. Essa aí Pois é, né? Tá lá no não é meu vídeo. Se você coincidência. olhar no meu vídeo lá, dá pra ver. Dá até pra você Não, puxar a câmera pro lado pra assistir você depois, ficando pra trás. depois pega a GoPro, você vai ver. Eu tirei o pé 2, 3 voltas. Tirei o Né? pé total. Mas é assim, é aquela história, né? É um lance bem legal, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eu, por exemplo, né, nunca tinha andado em carro assim, em pista mesmo. Fórmula Mas mesmo, é, né? é que é uma coisa cara pra cacete, né? É uma coisa, sei lá, Pois não é. sei pra vocês, mas no meu caso eu acho meio fora da realidade, sabe? De encarar um negócio desse assim. Pra visitar de vez em quando, né, cara? Tem jeito. É, tipo, na próxima pode ser numa outra pista, porque aí toda a sua telemetria vai pro saco, entendeu? Vai ficar aí 5 anos Cara, analisando tudo mas quando for correr de novo. Não é?
A gente pode andar agora em Sorocaba, entendeu? Porque aí já não é, né? Ele não vai ter telemetria, né? A gente vai ver ele Rubens braço perguntando duro de aí, novo. quem é o convidado? Essa voz Ô, sexy está me velho, dando falou que tua calor. voz é sexy, hein? Abre a Como é que câmera é? aí Abre a câmera O aí pro Rubens. anãozinho te ver, pro Rubens te ver. E lá vem esses caras com essas. Esses caras é o Rubens, mano. Ai, que delícia! Ai, mandou um ai que delícia pra você, Flávio. Ui, gostei, hein? Foi bom, hein? Não, a puta Fórmula Ei. Inter seria legal, hein, Matheus? Nossa, cara. Olha, até o nome, até botei o nome em homenagem ao Thiago, entendeu? Ah, perder de velho é foda, né, cara? Você se acostuma, vai por mim. É. Aí o Felone, você acostuma, ou você acostuma ou você vai virar narrador, entendeu? Você pode discutir as duas opções. Entendeu? É. De duas, uma. Osso. Ó, o Edmar tinha comentado que acho que dia 30 agora vai ter outra dessa, né? Mas É, o Edmar- dia 30 também tem o BKR, né? É, o Edmar não vai na próxima porque tem o brasileiro de kart e cara, se o Edmar não for também, a gente fica meio perdido lá, né? Ah, não, eu acho que ele nem. Mas, cara, dia 30, também tá dia muito 30 eu não vou, próximo, não. É, tá muito perto E pra também tá gastar muito dinheiro de próximo. novo. Eu tenho que eu tenho que fazer muito trânsito para conseguir no próximo aí, entendeu? Não, É. e ainda mais que o Flávio mandou uma mensagem pra Dulce falando que custa 2.300, né? Aí fica Pois difícil é, né? convencer que não foi tudo isso. Fala pra ela que foi menos. Não é? É caro. E outra assim, né? E isso que nós conseguimos ainda. Conseguimos não, né? O Edmar conseguiu aquele preço bem bom, pelo visto, pra gente, né? Não, o Sim, preço foi foi bem mais abaixo. abaixo. Porque, como é que era? Mais 10 minutos dava R$1.000, era isso? Era Não, uma coisa 30 assim. minutos? 1.030 minutos, eu só não 900, sei se era. Só não sei se era com telemetria ou não. Ah, tá, Não sei bem entendi. qual que é a pegada. Eu não sei exatamente qual que é a pegada. É porque talvez seja com telemetria, né? Porque o preço tá muito diferente, né? É. Deixa eu ver se Ó, eu o óleo acho lá quer ir de novo já, mano. Já quer ir? Já quer. Ô, rico, hein? É que o óleo saiu manjando pra caramba, né? Não é? Ah, dado que ele não estragou o carro, já tá no benefício. Então, pô. Já tá no lucro, né? Peraí, deixa eu ver. Ele quase ficou sem carro ainda, porque eu não achava ele para entregar a chave, né? Quase que ele foi embora a pé ainda. Esse preço aí é sem telemetria, Flavião. O quê? Esse preço aí de meia hora é sem telemetria. Sem telemetria? R$1.000 sem telemetria? É. Caraca. Não Com telemetria é treino de 60 minutos. É ter 60? Completo. É, porque é treino Ou ter completo 90? e tal. Porque o que o Edmar fez foi ter 90, né? É, foi 3 de 30, isso aí. É, 3,30, exatamente. 3 entradas de 30 com telemetria, ele fez o completinho. Só tem uma coisa que eu achei legal, cara. Eu não saí arrebentado desse treino. Cara, eu saí meio cansado, viu? Eu não saí Saiu? arrebentado não, mas saí um pouquinho cansado, sim. Eu me achei que depois, no kart. eu achei que em termos de braço, assim, eu achei menos esforçado do que no kart. Não no indoor, né? Mas, tipo assim, se eu fizer um treino com 2 tempos, você sai muito mais com o braço, muito mais cansado do que eu saí nesse Fórmula V aí. Talvez também porque você não tava ali no limite, né? Tipo assim, Não entendi. Não, como ali na V ninguém tava conseguindo ir no limite, você cansa um pouco mesmo. No 2 tempos você já tá acostumado a ir sempre no máximo, né? Não sei se... Pode até ser, mas assim, eu acho que deveria deixar mais estressado no V, né? Você ficar mais, que nem aquela posição que você ficar mais achatando o volante, né? Por medo de... Cara, o volante escorregava na sua mão, alguma coisa assim? Pra mim tava um pouquinho incômodo em algumas curvas. O que eu fazia? Eu tava segurando na ponta do volante. Segurando aqui assim, ó. Na parte de cima do volante. Exatamente, aqui segurando assim, na ponta dele para minha mão não subir e descer, entendeu? Aham, entendi. Não é na mão de dentro, né? Na que virava para dentro. Eu tentava colocá-la na ponta em cima para ela ficar mais firme na hora de puxar o volante. Entendi. Bom, o Mateuzinho falou que a clavícula dele saiu doendo. Clavícula? Caraca. É, por causa do cinto apertado. Ah, o cinto. Eu perdi porque o cara na hora que coloca o cinto, o cara dá uma chuchada legal no cinto lá, hein? Eu tava numa altura boa, enxergando tudo por cima, de repente o cara começou a me encolher assim com o cinto, cara. Eu perdi uns 5 centímetros ali. O cara começa a puxar aquelas alcinhas do cinto lá, puta que pariu, mano. O cara te gruda no banco lá. Uma vez eu dei é uma sensação horrível, cara. Pra quem tá acostumado com kart,
Aquela sensação dentro daquele carro lá que você não consegue nem olhar pro lado, cara, é uma sensação tão horrível. Mas é o Hans, né, que não te deixa olhar pro lado. É, o Hans, então. É Mas aí você complicado, tenta né? virar, eu tentava virar pra ver a câmera, pensar que a câmera tava ligada. Puta, não Mas chegava nem esquece. perto da câmera. Pô, você não consegue ler o chat aí, mas o Rubens mandou uma pergunta pra você. Perguntou assim: você ficou subindo a mão e descendo a mão, mas você ficou segurando a pontinha pra ficar mais firme, é isso? Puta que pariu. Esses caras pornográficos é foda, né, meu? Foi você que falou, cara, que ninguém tá. A audiência, é dúvida da audiência, né, cara? Eu falei que eu só segurava. Entendi. Esse é meu Esse negócio, público, cara. Eu esse tenho a negócio de ficar live subindo e aqui. descendo é por conta dele, entendeu? Esse negócio de subir e descendo. Esse é meu tipo de público aqui na live, cara. E vou dizer o seguinte: se eu ficasse também subindo e descendo, segurando na ponta, era um problema meu. Porque nessa idade já não sobe também, né? O problema da câmera 360 Quem dá pra quiser ver que tudo, vá né? andar de Fórmula V, entendeu? Pô, cara, isso é legal. A câmera 360 dá pra ver até, tipo, ficar olhando pro volante, dá pra enxergar bastante coisa, né? Dá pra fazer tudo. Ele é só meio ruim pra ver no celular, né? No celular tá reparando que você não consegue correr a câmera pro lado, né? Ah, eu assisti no celular aqui, mas Não ele, lembro. no meu YouTube, ele deixa você mexer. Deixa. Você não precisa ficar Eu Porque acho que subindo. deixa olhando sim. só pegando o link, olhando aqui, eu nunca não conseguia virar a câmera pro lado. Não, Quer dizer, vocês viram, né, virando o celular, mas assim, mexendo na tela para posicionar, você não consegue. pelo aplicativo do YouTube você consegue. Ah, Pelo site, aí você tem que ficar virando a tela, é ruim. é? Eu lembro que eu tava vendo assim a primeira saída do cara que foi, sei lá, quando a gente largou, né? O primeiro que rodou lá. Nossa, eu fiquei vendo a imagem assim, eu corri pro lado, fiquei vendo ele exatamente toda a fumaceira que saiu do lado. O cara sumiu do lado. Assistindo tudo. Ele rodou o quê? Na saidinha do miolo? No meio do miolo, né? Aquela que eu rodei, a seguinte, aquela que tem um pouquinho para esquerda e depois direita. Entendi. Foi Não, reto ali. eu ia falar, teve alguém que foi reto ali e levantou barro. Então, é ele mesmo. É, Foi ele logo mesmo, na foi bem no primeira volta comecinho, que ele tá? saiu ali, ficou assim, sumiu. Se você olhar o começo do meu vídeo lá, sumiu uma nuvem de fumaça assim, ele desapareceu, cara. Parecia o Vamos Dick ver. Vigarista mesmo. Eu vou olhar isso aí com cuidado depois. Mas é isso, é Bom, bem galera. legal. Eu gostei mesmo. Acho que o comentário que a gente fez lá quando a gente estava conversando com o Celone quando acabou é muito parecido com o kart, assim, em alguns sentidos, né? Não vou generalizar, mas em alguns pontos, assim, sabe, de arisco, de se sentir assim, bem num carrinho assim, bem controlável, assim, é legal. Nesse Não, sentido, eu achei muito bom. mas Esse você acha que lance de estar parece mais correndo com. com. Você Hã? que anda com rental 2 tempos e 4 tempos, parece mais com 2 tempos? Ou não? Não. 2 tempos é Lembra mais mais retomado, quatro mais bonito. tempos, porque ele não tem assim uma porrada de saída, entendeu? Entendi. Ele sai mais redondo, né? De curva, assim, aceleração. Ele é mais comparado com 4 tempos do que com 2 tempos. 2 tempos é um tiro, né? Vamos dizer assim. Uhum. Entendi. Ó, o Matheus perguntando aqui se a gente arriscou colocar 4 marchas. A gente comentou disso no começo. É, Matheus, a gente não botou, cara. Nem o Flávio tentou colocar e a marcha não entrou. Ele O não meu conseguiu nem tinha encaixar. 4, tinha 3. Eu Eu não tentei e botei. não existe quarta marcha naquele carro lá. Se alguém falou que tinha, tava mentindo. É, nem tentei botar, velho. Exatamente. Eu acho que só o Edmar mesmo usou. Pois é. Bom, galera, mas Ah, acho que cara, é eu ia isso, fazer então. merda. Se eu tentasse eu fazer merda, eu desencanei. Não, beleza. Eu tentei, não fiz merda, mas assim, foi uma volta totalmente perdida, porque eu desci em ponto morto, aquela, né? Desci da curva da 1 lá, e só consegui engatar lá no meio do caminho lá. Ah, bobeira, devia ter feito nas que eu tirei o pé. Pelo menos eu É. testava alguma coisa. Mas segundo o que Maravilha. falaram, é na porrada. Você tem que dar uma porrada pra entrar a marcha lá. Então tá bom, né? Bom, na próxima vez que a gente for, eu vou tentar andar. Ô, louco.